Olá, amigos, amigas queridas, internautas do nosso coração. Enfim, o mês de junho chegou. Nós aqui, eu e a Laila Fernandes, nesse podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos, buscando continuar com este livro magnânimo, O Autodescobrimento. Ele é um livro que tem um subtítulo, Uma Busca Interior. Ou seja, nós temos que buscar dentro de nós o que nós gostaríamos de ter para possuirmos uma vida mais plena, mais suave, mais alegre, com propostas redentoras, para que ao sairmos desta reencarnação, levemos junto de nós essas belezas do cancioneiro do nosso planeta Terra, que é a Boa Nova de Jesus. Nós hoje vamos nos utilizarmos do capítulo 3º, que tem um título geral, Consciência e Vida. Esse capítulo nós vamos dividir em duas partes. Hoje, no dia 4 de junho de 2026, nesta quinta-feira augusta, nós vamos nos utilizarmos da incursão na consciência, como primeira parte. E a Joana nos explica que, remontando-se à origem da vida, nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus. Nós, divinos, criados à semelhança do Pai, aglutinando então moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Etapa a etapa, através dos vários reinos, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente até ganhar o discernimento vasto, planificador. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surge então, no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que nos afligem. Afligem o indivíduo, afligem a alma humana, que não são poucos. Nós estamos no século XXI, mas há quantos milênios nós já somos espíritos? Hoje nós somos Homo sapiens tecnológicos, porque usamos a tecnologia em nosso favor, mas já fomos Homo sapiens, já fomos australopitecos, já fomos Homo erectus. E de etapa em etapa, nós vamos construindo justamente esses atavismos que a nossa benfeitora Joana nos orienta. Então, ela vem dizer, faz-se, então, indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, de nós mesmos, o aprofundamento da busca da nossa realidade. Dessa maneira, nos trabalhando, desenvolvendo os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não nos levam à realização total. A atração pelo mundo exterior, porque nós estamos encarnados,
Então, para nós, o mundo exterior é muito chamativo, com as coisas bonitas que o planeta Terra, se nos oferece, a partir da cocriação desse Cristo de Deus, Jesus. Ao mexer, ao trabalhar o fluido cósmico universal, ele e os arquitetos siderais, milhares deles, que há 4 bilhões de anos atrás já eram crísticos, já tinham conversado com a divindade, com a causa primária de todas as coisas, que nós chamamos de Deus. Então, nós não podemos imaginar que Jesus, esse Cristo, não conhecia tudo, não conhece tudo, e conhecerá sempre a partir da sua governança no nosso planeta Terra. Essa atração pelo mundo, por sua vez, há inúmeras distonias emocionais que atormentam e desvariam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo do ser que será mantido. É muito complicado, meus amigos, nós entendermos os primeiros passos do ser humano. Somente, diz a nossa benfeitora, através de um grande empenho de quem? Nosso, espíritos, da vontade, é possível, então, olhar para dentro e pesquisar em nós as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Trata-se essa tarefa de um desafio muito grande que exige intenção lúcida até criar-se o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si, para o mergulho dentro de nós mesmos. Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. São pérolas verdadeiras. São pérolas que vão formar um colar que vai ficar junto de nós, sendo contadas pérolas a partir das nossas necessidades de contá-las, de abraçá-las, de sermos abraçados por elas e abraçadas por elas. A mente não adestrada nessa busca hesita, tem medo de errar, tem medo de se autoconfrontar. Então, ela retira-se, impedindo o descobrimento desses recursos inimagináveis que o ser já traz e espera que sejam desvendados. Adquirir, então, a consciência plena da finalidade da existência no planeta Terra, constitui a meta principal na luta inteligente do ser. É a meta mais formosa, mais importante da nossa vida. É sabermos por que nós estamos aqui. Por que nós nascemos? Por que nós viemos do mundo espiritual para mais uma reencarnação? Reencarnação augusta, bela, bonita. O Evangelho de Jesus, refere-se ao Mestre amado quando ele assegurou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, a candeia, os nossos olhos são a nossa luz.
são o nosso olhar, são a nossa programação, são a nossa vivência, são o nosso comportamento. Não é os olhos físicos. Jesus estava se referindo aos olhos espirituais, do espírito. Porque os olhos físicos podem ser grandes, bonitos, feios, doentes, os olhos de várias cores. Até nós podemos até mudar as cores através das nossas lentes. Podemos ver melhor através das lentes. Mas Jesus estava falando dos olhos espirituais. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso, porque ele sempre verá, sentirá as coisas mais difíceis, mais erradas, sem ver o lado bom das coisas. A Joana diz: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão as trevas? O reino de luz, é interno. Sendo imperioso, penetrá-lo, saber como é que ele é, saber quais pontos são mais enriquecidos de luz para iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida de relação. Nós devemos penetrá-lo para que as nossas trevas, as trevas da nossa ignorância, não predominem, densas e perturbadoras, a ponto de nós podermos escolher qual parte dos nossos olhares internos nós queremos escolher. Os olhos espirituais, então, com a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade. Para fazer o quê? Para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que foram muitas, que deixaram marcas psicológicas profundas, que não sabemos qual a época que elas serão transmutadas. Mas agora nós temos que, de forma boa, mudar o nosso comportamento para as coisas mais benéficas para quem está do nosso lado, para o nosso próximo, que pode ser a nossa família consanguínea, pode ser a nossa família espiritual, pode ser um transeunte na rua, pode ser alguém que vive na rua por dificuldades e vai nos envolver pedindo algo. Ali nós vamos ver como está a nossa alma. E a Joana nos diz: a insatisfação, as angústias, as fixações perturbadoras são talvez o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência, pela nossa consciência, e permanecem pesando-nos na economia emocional. Então, elas pesam muito. E nós ficamos aflitas, aflitos, desgostosos, nervosos. Mas como digerir isso? O que fazer para amenizar essas angústias? Porque muitas vezes elas se permanecem em nós como irritabilidade, mal-estar, para consigo mesmo, para conosco mesmo. Desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas, em mecanismos de doente depressão, formando quadros psicossomáticos degenerativos, que os médicos
a área da saúde do planeta não pode entender, porque eles são interiores. Eles passam pelo perispírito, são do espírito. Passam pelo perispírito. Segundo André Luiz, passa pelo duplo etérico e depois alcança o corpo físico. Mas para Kardec, está no espírito, passa para o corpo que envolve o espírito, que é o perispírito, e vai ao corpo somático do soma, que é o corpo físico. E aí nos dá a certeza de que o nosso pensamento é a coisa mais sublime que Deus nos deixou. Porque nós sempre podemos pensar. Sempre temos a atitude do ser pensante. Nós temos o livre-arbítrio de pensar. E quaisquer terapias que possamos fazer terão que alcançá-los aos nossos pensamentos, para que eles possam ser trabalhados, digeridos. Podemos, então, considerar que este tentame, esta proposta nossa de mergulhar em nós mesmos e ver as pérolas que já trazemos, leva o experimentador, que somos nós, do mundo real, o mundo físico, para o real, o transpessoal. Nós temos que sair do mundo físico para passarmos para o mundo espiritual. O mundo físico só vige enquanto nós estamos reencarnados. Porque quando desencarnamos, o soma, o corpo físico, se desmaterializa. Mas quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Então, nós devemos trabalhar as duas partes. E justamente isto, essa mudança do físico para o real, para o transcendente, é que causa, saindo do físico, todas as nossas dificuldades e as nossas experiências positivas. Nós agora vamos usar o subitem que a Joana nos dá, que é consciência responsável. Mas consciência responsável? Será que eu sou irresponsável? Não, a Joana diz: responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que ele assumiu antes de reencarnar, mas que por hora esquecemos. Mas trazemos alguns detalhes que nos levam a saber do que nós precisamos fazer, que responde, então, esses detalhes que nos são conferidos, respondem pelos nossos próprios atos ou pelos de outrem, de pessoas que estejam conosco, tornando-se, então, um caráter moral, quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. Então, nós temos uma responsabilidade pelo planeta. Nós devemos cuidar dele, porque nós voltaremos à carne outra vez, porque assim nós gostaríamos. Nós não gostaríamos de sermos convidados a irmos para um outro planeta que não fosse o planeta Terra. Eu gostaria muito, meus amigos, de permanecer aqui, com Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. Então, a nossa responsabilidade pode ser deferida, desde quando ela é delegada por uma autoridade ou por lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores desses compromissos que foram assumidos.
Essa é a responsabilidade que está mais vigente na Terra. Quando alguém te dá uma responsabilidade e você assume. Mas existe uma outra responsabilidade, além desta, que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Então, nós escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso dia a dia. A responsabilidade, então, que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros. Então, nós olhamos o outro e o outro não precisa nos pedir nada. Nós somos proativos com relação ao outro. Nós ofertamos. Você gostaria que eu te ajudasse? Posso te ajudar? Hoje, a mídia, em vários setores, aquelas pessoas que são empregadas para ajudar, têm nas suas camisas, posso ajudar? Com interrogação. É uma coisa muito superior isto. Mas a pessoa tem que querer. Ela não pode ficar naquele emprego só porque não arranjou outro. Então, assim, harmoniza esse campo somático, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais elas se apresentam, as dificuldades se apresentam. Quem age assim, quem assim age, responsavelmente, torna-se pessoa ponte. Ela faz a ponte de si mesma com os outros, no lugar de assumir a postura de ser um obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. No nosso programa, meus amigos, nós somos programa ponte, que nós estamos tentando trazer a série psicológica da Joana, a série psicológica transpessoal, para uma maneira mais simples de ver a vida. Para, então, a aquisição desses valores eternos do espírito, que para nós são indispensáveis, eles podem e devem ser absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas, dos horizontes. Nós devemos saber escolher qual é a melhor parte da nossa vida. Como lá na casa de Lázaro, lá em Betânia, da família amiga, Lázaro, Marta e Maria, que Jesus chegava. Mas, na realidade, naquela tarde, Jesus tinha muitas coisas para falar com a família. E Marta, como sempre, foi cuidar do bem-estar físico, dos repastos, ou do repasto e das bebidas, e Maria sentou-se ao pé de Jesus. E Marta ficou desesperada, porque ela queria dar o pão físico para Jesus e seus discípulos. E a Maria queria receber o pão espiritual de Jesus. Então, quando Maria reclamou a Jesus, mestre, peça a Maria para me ajudar, Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, nós escolhemos a nossa melhor parte quando estamos nessa quinta-feira, 4 de junho de 2026, no podcast, capítulo 3º do livro Autodescobrimento, uma busca dentro de você.
Jesus também nos disse: vós sois deuses. Mas por que motivo? Qual seria o motivo que Jesus falou isto para nós? Essa citação nós encontramos em dois lugares em especial, em dois momentos importantes registrados nos evangelhos. O primeiro está em João, capítulo 10, versículo 34. Jesus responde aos críticos que o acusavam de blasfêmia por se declarar filho de Deus, para argumentar a eles que estudaram o Velho Testamento, a Torá. Jesus recitou o Salmo 82,6. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. O significado principal deste salmo é destacar a origem espiritual e a dignidade de cada ser humano, dotados de livre-arbítrio e centelha divina para atuar no mundo. Então, Jesus falou que no salmo já estava escrito que nós somos deuses com D minúsculo. E a segunda parte remete-se ao evangelista João, só que agora é o capítulo 14, versículo 12, onde Jesus afirma: podeis fazer o que eu faço e muito mais quando quiserdes. Por quê? E ele completou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque Jesus disse naquela ceia pascal que ele traria para nós, ia pedir ao Pai, o outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. Esse trecho de que, se quiser crer em mim, poderá fazer as obras que eu faço, é um trecho interpretado com uma ênfase no poder da fé. A fé robusta do tamanho de um grão de mostarda, aliada à fé aos ensinamentos cristãos, que Jesus veio em carne, foi o Verbo de Deus, foi a fala do Altíssimo, para nos mostrar o propósito de suas obras, que era abrir o caminho para que a humanidade se multiplicasse em amor, na cura e na transformação espiritual ao redor do globo terrestre. Mas quando nós falamos humanidade, nós estamos falando das inúmeras casas planetárias. Cada casa planetária, cada planeta, tem o seu Cristo. Nós temos o Cristo Jesus. Essas passagens evangélicas nos convidam à reflexão profunda sobre a nossa individualidade pessoal, ou seja, a responsabilidade individual. Claro que nós somos sociáveis, vivemos em sociedade, mas nós temos a responsabilidade do ser, do espírito. E essas passagens indicam que, ao sintonizarmos com os princípios do bem e da elevação espiritual, nós somos capazes de realizar grandes transformações internas e externas, superando os limites das forças da fé. Que lindo, não é, meus amigos? Esse capítulo é belíssimo. É o capítulo 3, que a Joana nos mostra como Jesus é magnânimo,
como Ele é bondoso, como Ele nos doa amor, sentimentos augustos, para que nós o sigamos enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Eu espero, eu e a Laila Fernandes, a nossa querida amiga, que junto comigo trabalha os podcasts. Entrem lá, busquem desde o primeiro. Fica tudo gravado, meus amigos. Nós queremos agradecer a presença de todos e dizer que no dia 18 de junho nós estaremos outra vez junto com vocês, trazendo a segunda parte, que é uma parte mais forte, que trata dos nossos sofrimentos. Por que eles existem? Para que eles existem? Como trabalharmos a dor? Como trabalharmos os nossos sofrimentos? Não percam, dia 18 de junho. Numa outra quinta-feira, nós estaremos juntos mais uma vez. Agradecemos a força, o equilíbrio, a galhardia de vocês em estar junto de nós. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus. Paz e bem, franciscanos.